Sabe aquele momento do dia, a gente para, dá uma olhada no espelho, é quase um ritual, né? Mas já parou para pensar na mágica, na ciência que existe por trás daquele reflexo tão familiar? Pois é, tem um mundo de histórias escondido ali. Então, a grande pergunta é, como é que um pedaço de vidro, algo que a gente sabe que é transparente, vira essa espécie de portal que mostra a nossa imagem com tanta perfeição? É essa jornada que a gente vai desvendar agora. Da areia até o espelho. E essa história toda começa, claro, com a base de tudo, o vidro. Só que para um espelho ser, bom, perfeito, não pode ser um vidro qualquer, não. A base precisa ser impecável. Imagina só a cena, a gente pega areia, carbonato de sódio, calcário e esquenta tudo a, tipo, 1100 graus Celsius. Essa massa, totalmente derretida, é derramada sobre um banho de estanho líquido. E aí a mágica acontece. A gravidade, junto com a superfície lisinha do metal, faz todo o trabalho. O resultado? Uma folha de vidro, perfeitamente plana. E esse resultado tem um nome, é o vidro float. É ele que é a base, o ponto de partida para a gente ter um reflexo sem nenhuma distorção. Sabe, é que a perfeição dessa superfície, nossa, ela é a chave de tudo. Mas antes de virar espelho de verdade, esse vidro passa por uma limpeza, mas uma limpeza extrema. Pensa bem, uma única partícula de poeira pode estragar o espelho inteiro. Então ele é lavado, polido, seco, até a superfície fica lisa como um oceano num dia sem vento, sabe? Sem uma única ondinha. Ok, agora a gente chega no coração da coisa, no momento da grande transformação. Porque o vidro sozinho, ele não reflete quase nada. Ele precisa de algo a mais. Ele precisa de um coração de metal para ganhar vida. Antigamente, a escolha era quase sempre a prata. Um metal nobre, super reflexivo. Hoje em dia, o alumínio domina o mercado. E não é só porque é mais barato, não. É que ele é muito mais durável. No fim das contas, essa escolha do metal é o que define a alma do reflexo. E o jeito que eles fazem isso é fascinante. É um processo chamado deposição a vácuo. O vidro, já limpinho, entra numa câmara gigante. Lá dentro, pedacinhos de alumínio são aquecidos até evaporarem. E esse vapor se assenta sobre o vidro, bem devagar, quase como o orvalho da manhã, sabe? É essa película que cria toda a mágica. E a gente está falando de uma camada fina, mas quão fina? Coisa de alguns nanômetros. É praticamente invisível. Uma camada tão fina, mas tão poderosa, que consegue capturar o mundo inteiro. É engenharia na sua forma mais poética, mais delicada. Só que tem um problema. Essa camada de metal, por mais preciosa que seja, é também muito, muito frágil. Sem nenhuma proteção, ela ia oxidar, riscar e aí, adeus brilho. O espelho perderia sua mágica para sempre. Para isso não acontecer, eles aplicam uma ou até mais camadas de tinta protetora por cima do metal. Geralmente é uma tinta epóxi ou esmalte que funciona como uma verdadeira armadura. Protege contra umidade, contra o tempo e garante que aquele reflexo que a gente vê todo dia dure por muito, muito tempo. Chegando na reta final, essas placas enormes de espelho passam por umas estufas para a tinta secar direitinho. Depois, vem o corte. E não é qualquer corte não, é feito com discos de diamante ou até lasers, para a precisão ser máxima. E claro, no final de tudo, cada peça é inspecionada com um rigor absurdo. Só o que é perfeito passa no teste. E vale lembrar que nem todo espelho é reto, né? Existem os espelhos côncavos, são aqueles com a curva para dentro. Eles concentram a luz e por isso aumentam a imagem. São ótimos para maquiagem ou para olhar as estrelas nos telescópios. Agora, os espelhos convexos fazem exatamente o contrário. A curva deles é para fora, então eles espalham a luz. O que isso faz? Abre o campo de visão. Deixa a gente ver muito mais coisa. É por isso que eles são fundamentais nos retrovisores dos carros e em sistemas de segurança, lugares onde ver o todo é o mais importante. Mas olha, a jornada do espelho vai muito além da fábrica. Ela atravessa a história da humanidade. Esse objeto sempre nos fascinou, porque ele não reflete só o nosso rosto, né? Ele reflete nossas culturas, nossa própria evolução. Se a gente for pensar, lá na antiguidade usavam obsidiana polida, bronze. Depois, lá no século XVI, vieram os espelhos de mercúrio, que eram perigosos, mas revolucionaram tudo. Aí vieram os de prata, no século XIX, até chegar na precisão que temos hoje, com alumínio e vidro float. A busca pelo reflexo perfeito, ela nunca parou. E tem o lado psicológico também. O espelho, ele nos confronta. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. É como a gente se vê, se reconhece,
Às vezes ele traz confiança, outras vezes vaidade, mas uma coisa é certa, ele sempre nos força a encarar quem somos. Então, no fim das contas, a história é essa. Da simples areia até a nossa imagem refletida, a jornada do espelho é um testamento da nossa própria engenhosidade. Um objeto que parece tão comum, mas que carrega uma história, nossa, complexa e fascinante. Quem sabe da próxima vez que a gente se olhar no espelho, a gente lembre um pouquinho de toda a ciência e toda a arte que estão ali dentro. E tudo isso me faz pensar, o mundo tá cheio de objetos assim, do dia a dia, que escondem histórias incríveis, não é? Qual será que a gente deveria desvendar na próxima vez? Fica a pergunta no ar, porque a jornada para descobrir as coisas, essa nunca para. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.